Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar de geometria molecular. Eu sou o Jaf de Souza e é um prazer enorme de estar junto nesse canal. Se você querer me pesquisar do YouTube, é só escrever @estuderápido e clicar em pesquisar. Então, como eu já havia dito que vamos falar de geometria molecular, quando se fala de geometria molecular, estamos a referir à disposição espacial da ligação entre átomos da mesma molécula. E como requisitos da aula, você deve ter domínio da tabela periódica, distribuição eletrônica e ligações químicas, principalmente covalentes e dativas. Se você for novo, peço para que se inscreva, ative o sino de notificação, deixe seu like e pesquise sobre esses vídeos ainda nesse canal. Então, pessoal, quando se fala da geometria molecular, nós temos 5 principais tipos de disposição espacial dos átomos. Nós temos aqui geometria linear plana, geometria molecular angular, geometria plano trigonal, geometria pirâmide trigonal, também temos bipiramidal e temos geometria tetraédrica e também temos octaédrica. Primeiro, nós temos aqui geometria linear plana. Na geometria linear plana, é feita através de moléculas do tipo AX, onde o A é um átomo e X é outro átomo, são átomos diferentes. Ou AXY, também temos A, um átomo diferente do X e diferente do Y. Ou então AX2, onde X2 é um átomo que se repete 2 vezes, onde na ligação o átomo central, para o caso de AXY e AX2, não resta par de eletrões e forma um ângulo de 180 graus, porque esse tipo de geometria normalmente pode ser feita através de ligação entre 2 átomos ou 3 átomos. Todas as moléculas diatômicas são lineares, mas já para moléculas triatômicas vai depender do átomo central, se resta ou não resta par de eletrões. Quando não restar par de eletrões, então é geometria linear plana. Vamos ver isso com esses exemplos. Nós temos aqui F2. Primeiro, você tem que saber que nas ligações químicas, os átomos se ligam para atingir uma estabilidade, segundo a regra de octeto. Então, para caso do flúor, o flúor, na tabela periódica, ele está no 7º grupo. Está aqui, 7º grupo. Então, significa que ele tem 7 eletrões na última camada. Então, temos aqui um flúor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro flúor do outro lado também com 7 eletrões na última camada. Então, para que esse seja estável, tem que compartilhar um par de eletrões, onde ao contar nós vamos contar 1, 2, 3, 4 esse, 5, 6, 7, 8. Então, fica a cada lado 8 e 8. Então, esse tipo de ligação fica flúor, ligação depois flúor. Então, esse ângulo é de 180 graus. A sua geometria é linear. E nós temos aqui também o HF, que é ácido fluorídrico. Esse aqui. Então, o hidrogênio tem um e único eletrão, enquanto que o flúor tem 7. Para estar estável, ele vai precisar de mais um eletrão. Então, o compartilhamento de um eletrão do hidrogênio com um do flúor, o flúor fica com 8 e o hidrogênio fica com 2. Logo fica estável. O hidrogênio fica estável com 2 eletrões. Então, o ácido fluorídrico, ele vai formar uma ligação geométrica linear plana, pois também o ângulo vai ser de 180 graus. Assim como o monóxido de carbono. O monóxido de carbono também vai formar uma ligação geométrica plana. Esse também o nitrogênio, o N2. O N2 também vai formar uma ligação plana. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono também vai formar uma ligação plana. Nós temos aqui como átomo central o carbono. O carbono vai formar 2 ligações com oxigênio e do outro lado 2 ligações com outro oxigênio, formando também uma ligação de 180 graus. Também é uma ligação plana. E nós temos aqui HCN, que é cianeto de hidrogênio. O cianeto de hidrogênio, aqui nós temos o átomo central, que é o carbono. O carbono tem 4
eletrões na última camada. E o nitrogênio, ele tem 5 eletrões na última camada. Então, o hidrogênio vai ter um eletrão na última camada, que é um eletrão único. Então, o hidrogênio vai compartilhar com o carbono um eletrão. Mas, como aqui o carbono vai restar com 3 eletrões e o nitrogênio, para estar estável, vai precisar de 3 eletrões, com isso, vai compartilhar os 3 eletrões do carbono com o nitrogênio. Então, de uma forma mais simplificada, nós podemos ter aqui o hidrogênio compartilhando um eletrão com o carbono e o carbono compartilhando 3 eletrões com o nitrogênio. Então, esse ângulo também dessa ligação vai ser 180 graus. Na geometria molecular angular, são as moléculas do tipo AX2E. Aqui no AX2, depois E, significa que é molécula do tipo AX2 e resta eletrões, onde na ligação o átomo central resta par de eletrões e forma ângulos menores que 120 graus. Como exemplo desse tipo de geometria, nós temos dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, primeiro temos que saber aqui quem é o átomo central. O átomo central é o enxofre. O enxofre se encontra no 6º grupo. Significa que ele faz 2 ligações para atingir a estabilidade, mas não tem 2 eletrões na última camada. Como? Vamos ter que fazer a distribuição eletrônica, tendo em conta que o enxofre tem 16 número atômico. Então, vamos fazer o seguinte. O enxofre, o número atômico é igual a 16. Daí significa que tem 16 eletrões. Distribuição eletrônica segundo o Pauling, que está aqui nesse diagrama, nós temos 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P, só que aqui nós já temos 12 para 16 P4. Então significa que para o enxofre, na última camada, nós temos 6 eletrões. Então, se nós temos 6 para 8, significa que o enxofre, para atingir a estabilidade, ele vai precisar de 2 eletrões. Nós vamos ter aqui o enxofre vai fazer compartilhamento de 2 eletrões com o oxigênio, que é o primeiro oxigênio. Então, como temos 2 oxigênios, o outro oxigênio vai fazer uma ligação dativa pelo enxofre, sabendo que ligação dativa, é que doa. Não significa que o enxofre vai ter 10 eletrões, mas sim ele vai doar esses 2 eletrões para o oxigênio. E o oxigênio com 2 eletrões, ele vai alcançar a estabilidade, assim como esse vai alcançar a estabilidade. Então, para esse tipo de geometria, como vão restar aqui, nós dissemos que a última camada de enxofre tem 6. Significa que aqui vai restar 2 eletrões livres. Com isso, esses 2 eletrões vão criar uma repulsão dessas ligações. Então, de uma forma mais simples, nós podemos representar o seguinte: enxofre, uma ligação com oxigênio e outra ligação com oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio faz dupla ligação, mas do outro lado é compartilhamento. Então fica assim, logo fica uma geometria angular. Aqui nós temos Cl2O, que é monóxido de dicloro. Então o monóxido de dicloro, primeiro temos que saber qual é o átomo central. Nós sabemos que o átomo central é o oxigênio. O oxigênio é do 6º grupo. Significa que ele tem 6 eletrões na última camada. Então, se tem 6 eletrões, ele vai fazer 2 ligações para alcançar a estabilidade. Com isso, o cloro ele tem 7 e vai precisar de 1 eletrão para alcançar a estabilidade. O oxigênio vai fazer uma ligação e do outro lado vai fazer uma ligação com o cloro. Mas como restam 2 pares de eletrões, normalmente a representação fica o seguinte: oxigênio, e aqui vamos colocar os pares de eletrões que ficaram, e aqui teremos o cloro, do outro lado o cloro, fazendo um compartilhamento com o oxigênio. Então, com isso vai formar um ângulo. Por isso, esse tipo de geometria
também é igual a esse chamado de geometria molecular angular, assim como água tem o mesmo tipo de geometria e difluoreto de enxofre. O enxofre vai se ligar com flúor e do outro lado flúor e vai restar 2 pares de eletrões. Então esse também é geometria molecular angular. Se até aqui está a perceber sobre o vídeo, por favor apoie no crescimento do canal, se inscreva e vamos continuar com o vídeo. Daí nós temos aqui geometria plano trigonal. Geometria plano trigonal tem molécula do tipo AX3 ou AX2Y, onde aqui nós temos A, que é um tipo de átomo, X2, que são 2 desse tipo de átomos, e mais um átomo Y, que é também outro tipo de átomo, onde na ligação o átomo central não resta par de eletrões e forma ângulo de 120 graus, de uma forma normal. Então, como exemplo, nós temos esse, o BF3, que é trifluoreto de bromo. O trifluoreto do bromo, o bromo, ele é de terceiro grupo A. E esse não precisa de 8 eletrões para estar estável. Vai precisar de 6 eletrões na última camada para estar estável. Com isso, temos aqui bromo, vai se ligar com 3 átomos de flúor. Flúor, flúor e flúor. Como o flúor vai precisar de 1 eletrão para estar estável e o bromo vai precisar de 3, então a ligação é desse tipo. Com isso, vai formar um plano trigonal. Assim como NO3. O NO3 também podemos chamar de nitrato. Assim como SO3, que é trióxido de enxofre, assim como o metanal. O metanal, nós temos aqui o carbono, hidrogênio, que temos 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Então, o átomo principal aí é o carbono. Então, o carbono nós sabemos que tem 4 eletrões na última camada e vai compartilhar primeiro com o oxigênio, e com esse oxigênio, o oxigênio vai precisar de 2 eletrões para estar estável. Vai restar um par de eletrões, onde um eletrão vai compartilhar com o hidrogênio e o outro eletrão vai compartilhar com outro hidrogênio. Então, o átomo central não resta com nenhum par de eletrões. Por isso, esse tipo também de ligação é trigonal. Temos outro tipo de ligação, que é geometria piramidal trigonal. Então, piramidal vem de nome pirâmide. Temos aqui piramidal trigonal, que é de molécula do tipo AX3, onde vai restar eletrões, ou AX2Y, e que resta também eletrões, onde na ligação o átomo central resta par de eletrões. Por isso aqui nós terminamos com EE e forma ângulo de 120 graus. Primeiro exemplo, nós temos aqui amônia. Amônia, nós temos NH3. Nós sabemos que o nitrogênio é de quinto grupo, ele tem 5 eletrões na última camada, mas para estar estável vai precisar de 3 eletrões, então pode fazer 3 ligações com hidrogênio. Então nós vamos ter primeira ligação aqui com hidrogênio, segunda ligação com hidrogênio e terceira ligação com hidrogênio. Então vai restar um par de eletrões. Então com isso significa que essa é uma ligação pirâmide trigonal. Temos aqui um pirâmide. Então nós vamos ter aqui em cima nitrogênio e nós temos aqui hidrogênio. Aqui do outro lado temos hidrogênio e aqui também temos o hidrogênio. Os pares de eletrões que restaram, nós temos 2 eletrões. Essa aqui é a geometria molecular de amônia. E temos geometria molecular de tricloreto de fósforo. O fósforo é do quinto grupo, significa que ele tem 5 eletrões na última camada. Nós temos aqui fósforo que vai ter 5 eletrões na última camada. Então, ele vai compartilhar com o cloro. O cloro vai precisar de 1 eletrão para estar estável. Nós temos cloro, temos aqui cloro e temos aqui cloro. Então, esse tipo de geometria também é piramidal. Nós temos aqui um pirâmide e temos aqui o fósforo com 2 eletrões livres e temos aqui cloro
aqui temos cloro e temos o cloro. Então a geometria é piramidal. O que acontece nesse tipo de geometria é que esse par de eletrões vai criar uma repulsão das ligações, por isso ele comprime as ligações e formando um pirâmide esforçado. Por fim, nós temos esse aqui, SOCl2, cloreto de trionila. O cloreto de trionila, nós temos o átomo principal como sendo o enxofre. E o enxofre nós encontramos no sexto grupo. O enxofre, ele tem 6 eletrões livres na última camada. Mas atenção, ele vai precisar só de 2 eletrões para alcançar a regra de oteto. Com isso, ele pode se ligar com 2 átomos de cloro e alcançar a estabilidade. Ele vai se ligar com um cloro e com o outro cloro. Daí vai restar aqui a ligação com o oxigênio. O oxigênio, ele vai precisar de 2 eletrões para estar estável. Então, nessa ligação vai restar aqui um par de eletrões. Com isso, vai formar também uma ligação geométrica pirâmide trigonal, onde nós podemos colocar aqui em cima enxofre e aqui colocamos cloro, depois colocamos aqui cloro e aqui colocamos o oxigênio. E por cima de enxofre nós colocamos par de eletrões livres. Então, esse é que é geometria pirâmide trigonal. E por fim, nós temos geometria tetraédrica. Tetraédrica é quando temos molécula do tipo AX4 ou AX3Y, onde na ligação o átomo central não resta par de eletrões e forma ângulo de cerca de 109,28 graus. E como exemplo nós temos aqui o metano. O metano, nós temos carbono como o átomo principal, ele vai se ligar com 4 hidrogênio, onde temos hidrogênio, hidrogênio, aqui em cima hidrogênio e hidrogênio. Então, 4 ligações é tetraédrica. Como tetraédrica? Porque a figura que vai se formar vai ser como se fosse um tetraedro, onde nós temos aqui no meio um carbono, aqui, depois aqui em cima nós colocamos um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio e um hidrogênio, então formando um tetraedro. Outro tipo de molécula nós temos aqui o monoclorometano. Então o monoclorometano nós temos como átomo principal o carbono. Então o monoclorometano nós teremos aqui o carbono, que vai fazer ligação com 4 átomos, onde nesses 4 átomos nós temos hidrogênio, hidrogênio, cloro e temos aqui hidrogênio. De uma forma mais simplificada, nós teremos um tetraedro da seguinte maneira: aqui nós colocamos no meio carbono, colocamos hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e por cima colocamos o cloro, formando um tetraedro. Também temos o caso de amônia. A amônia também forma um tetraedro. Então é isso, pessoal, para o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, por favor, peço para que se inscreva, pois teremos mais um vídeo que vai falar de geometrias especiais como bipiramidal e octaédrica. Para que esse vídeo não seja muito longo, por isso vamos interromper e vamos parar por aqui. Ative o sino de notificação e comente acerca desse vídeo se entendeu alguma coisa. É tudo e até o próximo vídeo.